Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual Jesus. Meus amigos, recebemos novamente o amigo Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, escritor, palestrante, voltado à área da educação, com bastante empenho, e está nos ajudando muito com o resgate de personalidades históricas do movimento espírita, mas que também atuaram na educação. Tivemos a oportunidade de ver recentemente o relato sobre o nosso grande Pedro de Camargo, Vinícius. E hoje vamos falar de uma outra personalidade voltada para a educação e que deixou marcas importantes na história do movimento espírita brasileiro e, naturalmente, marcas na educação. Queremos falar hoje de Anália Franco. Marcos de Mário, muito obrigado por estar conosco novamente e podermos dar sequência a esta valorização, a este resgate de personalidades e suas histórias. Uma satisfação tê-lo conosco. A satisfação também é minha, Orson. É um prazer estar aqui com você e um prazer imenso de falar sobre Anália Franco, essa grande educadora, também espírita, e que merece muito mesmo ser conhecida e homenageada. E conhecida, sabe, Orson, não apenas por nós espíritas, mas também pelos educadores de todo esse nosso Brasil. Mas daqui a pouco, todo mundo vai saber por que a Anália Franco precisa ser realmente conhecida na educação brasileira. Isso mesmo, Marco. Até porque também é uma figura esquecida, né? Uma figura que pouco se fala ultimamente e precisamos trazer a presença dos espíritas brasileiros, essa figura exponencial. Marcos, quem foi Anália Franco? Bom, Orson, para falar de Anália Franco, eu vou começar de uma forma diferente, porque eu vou dar um depoimento pessoal. Sim. Porque eu nasci em São Paulo, capital, onde vivi até os meus 22 anos, graças ao meu pai, que também era espírita, engajado no movimento espírita. Orson, eu conheci pessoalmente a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva e conheci a Casa de Regeneração Dom Romualdo, onde fica hoje o Jardim Anália Franco, na capital paulista, onde hoje tem shopping, tem universidade, está tudo transformado. Mas eu conheci a obra da Anália Franco ali, na década de 1970, levado pelo meu pai, onde eu conheci também o diretor da época, que era, nós o chamávamos carinhosamente de Dr. Paulo, e onde a instituição funcionava ainda como um educandário de meninas, de moças, e eu tive, então, o prazer de conhecer a obra, que já estava indo para o seu final, é verdade, mas que foi mantida até aquela época, antes de virar um bairro, né, da cidade de São Paulo. Então, aqueles que não sabem essa história,
Quem for lá em São Paulo, no Jardim Anália Franco, e ver lá o shopping, a faculdade, aquela coisa toda, era ali que funcionava toda a obra da nossa querida Anália Franco, que viveu no final, pegou, né, a segunda metade do Império Brasileiro e pegou parte do início do século XX, porque ela nasceu em 1853 e veio a desencarnar em 1919. A Anália Franco fez toda a sua vida no estado de São Paulo. Mas, curiosamente, ela não nasceu no estado de São Paulo. Então, ela foi do Rio de Janeiro para São Paulo. A mãe da Anália Franco era professora. Isso estamos falando aqui do segundo reinado, com Dom Pedro II no poder, a princesa Isabel, que veio com a abolição da escravatura. Então, ela se afeiçoou à educação muito cedo. Ela já ajudava a mãe, e aos 16 anos, ela começou a trabalhar como professora, e, na sequência, ela se formou no curso normal, né? Como normalista, como se falava à época, né? Então, professora para crianças. Agora, a Anália Franco pegou, aqui no Brasil, a escravidão, né? A escravidão do negro trazido da África. E quando ela iniciou a sua jornada como professora, foi quando o governo imperial decretou a lei do ventre livre. Ou seja, que toda criança nascida, né, de uma mulher escrava, a partir daquela data, estaria, então, livre, não poderia mais ser considerado um escravo. Então, essa foi a lei do ventre livre. Pois bem, aconteceu um problema seríssimo aqui no nosso Brasil com essa lei, porque os fazendeiros, os barões do café, toda essa coisa, começaram a enxotar das fazendas as crianças que nasciam, porque elas não podiam ser escravizadas, não era mais mão de obra escrava. Então, nós começamos a ver pelos caminhos, pelas estradas e pelas cidades brasileiras, crianças negras abandonadas, vagando pelas ruas, mendigando para conseguir sobreviver, porque os seus pais eram escravos e não podiam acompanhar as crianças. A Anália Franco se condoeu enormemente disso e resolveu então, começar a trabalhar por essas crianças, ou seja, se tornar professora de crianças negras livres. Mas, só naquela época, em pleno Império Brasileiro, essa foi uma decisão que escandalizou a sociedade, porque ela era branca. Então, o que se falava? Onde já se viu uma professora branca vai dar aula para crianças negrinhas, né, e filhos de escravos? Mas ela não quis saber, e ela partiu para o interior do estado de São Paulo, porque era onde estavam as fazendas, para poder reunir essas crianças e começar a dar aula. O problema era arrumar um local. E quem disse que alguém queria, né, dar um local para que ela pudesse montar uma escola? Depois de muito batalhar, ela conseguiu lá com uma fazendeira, né, esposa de um fazendeiro, ela conseguiu a cessão de uma casa dentro da fazenda. Só que a fazendeira impôs como condição para a gratuidade da cessão que ela não misturasse as crianças negras com as crianças brancas. É claro que a Anália Franco se recusou a fazer isso, e para que ela não perdesse a casa, ela propôs, então, pagar aluguel. Agora, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recursos para isso, mas ela bancou o aluguel, reuniu as crianças, né, filhos, né, de negros escravos, para começar a dar aula, para alfabetizá-los, e ela vai para a cidade para mendigar, ela vai pedir esmola, ela vai pedir ajuda para poder pagar o aluguel e comprar alimentação para aquelas crianças. Bom, ela quase foi apedrejada, porque foi um escândalo social. Uma professora branca, uma boa cidadã, pedindo dinheiro e mantimentos para crianças negras.
que não representavam nada para a sociedade daquela época, a não ser esse rótulo, né, esse carimbo de serem filhos de negros, escravos. Ela fez, aguentou tudo que nós possamos aqui imaginar, mas ela fez. E ela começou a levar as crianças com ela para a cidade para fazer os pedidos. Aí escandalizou mais ainda, porque sozinha era uma coisa, mas carregando aquele bando de negrinhos, então foi um grande escândalo. Ela percebeu, então, que para dar continuidade ao trabalho, ela teria que mudar para a capital, teria que ir para São Paulo, capital. Não dava para continuar no interior do estado, porque o preconceito e a discriminação eram muito grandes, estavam enraizados na população. Então, ela vai para a capital com o ideal de, ali na capital, montar uma escola e continuar o seu trabalho. Então, ela começa a fundar o que ela chamava, na época, de escola maternal. Ou seja, eram escolas que hoje nós classificaríamos, dentro da educação infantil, como o maternal e jardim de infância. E ela começou a fazer isso, trabalhando especificamente para as meninas. Nós temos que contextualizar isso, Orson, porque nós estamos falando numa época em que a mulher brasileira não tinha o direito de votar, não tinha nenhum tipo de participação política, mesmo cultural. Muitas mulheres, na época, para participarem das artes, da cultura, usavam pseudônimos masculinos, para poderem ter essa participação e não podiam aparecer. A legislação brasileira dava poucos direitos à mulher. Então, ela começa a trabalhar para educar, para instruir meninas. É isso que ela começa a fazer. Ela recebeu o apoio dos abolicionistas e dos republicanos, que já estávamos indo para o final do Império. E ela foi muito protegida e amparada pelos maçons. Todos aqueles que eram da maçonaria começaram a proteger e a financiar a Anália Franco. Então, ela conseguiu se fixar em São Paulo e tal, começou a trabalhar por essas escolas maternais, e em 1898 ela lançou uma revista, o Álbum Materno, que era uma novidade para a época, ou seja, uma revista literária voltada à educação, voltada às mães. E o editorial dela foi um editorial dirigido às mães, chamando a atenção das mães para a verdadeira educação que precisavam dar aos filhos. E assim ela foi se engrandecendo, até que vai vir, mais lá para frente, vamos contar essa história depois, aí vai vir a criação da Associação Feminina, Beneficente e Instrutiva, ela vai adquirir a Chácara Paraíso, onde vai fazer, né, a Casa de Regeneração Dom Romualdo. Bom, sintetizando, já mais para o final da vida dela, ela vai desencarnar por causa da gripe espanhola, ela estava mantendo, não apenas em São Paulo, capital, mas por todo o estado de São Paulo, 77 escolas. É um número impressionante para a época e para uma mulher como a nossa Anália Franco. Marcos, mas é muito expressiva essa quantidade de escolas, 77, numa época de preconceitos, numa época muito diferente de hoje. Uma mulher, como você disse bem aí no final da sua fala, eu ignorava esse detalhe de que o início da sua função e busca da educação se deu por causa da questão das crianças negras apartadas de seus pais. Quanta ignorância, né, Marcos? Quanta coisa que esse Brasil, esse mundo enfrentou com o preconceito, com a discriminação, que coisa lamentável tudo isso, historicamente, Marcos. E aí surge uma mulher dessa têmpera moral que resolve enfrentar isso. A escravidão do negro africano é uma mancha, né? Uma mancha para o nosso Brasil, que nós ainda temos que reparar, há muita coisa a fazer nesse campo, porque nós sabemos, né, que o preconceito e a discriminação racial ainda existem aqui no Brasil e também, né, em outros países do mundo. E a Anália Franco foi um espírito que teve a coragem de enfrentar
a situação, a coragem de falar, de escrever, de fazer, de resgatar, e realmente é impressionante, Watson, como que nas nossas faculdades de pedagogia, nas universidades brasileiras, a Anália Franco é uma desconhecida. Ela não é estudada. Mal se sabe da existência dela. Por quê? Porque ela se tornou, no meio dessa sua jornada, ela se tornou espírita, se declarou espírita. Ela sofreu muito por ser espírita, ela foi muito discriminada. Primeiro, que já era uma mulher. Segundo, que na época do Império já tinha se voltado contra a abolição da escravatura. Terceiro, que era um problema também para a época, ela recebia apoio da maçonaria, isso não era assim muito bem visto. E quarto, ainda foi se declarar espírita. Então, realmente, ela sofreu muito. E hoje, nas nossas faculdades de educação, ela não é estudada. Assim, uma coisa ou outra na história da educação, às vezes ela é citada neste ou naquele curso, dentro do currículo, mas ela não é vista como essa pioneira da educação. E ela tem que ser gravada como pioneira da educação no Brasil. No Império, na época em que ela trabalhou, com exceção, por exemplo, do Colégio Dom Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro, faculdades de Direito e de Medicina, praticamente não existiam colégios, não existiam escolas aqui no Brasil, a não ser para a elite da nobreza, ou a burguesa, a burguesia comercial e industrial mais enriquecida. O brasileiro comum, espalhado pelo nosso país, ele não sabia o que era escola. Ele tinha, quando os pais podiam pagar, tinha um professor particular, um preceptor, alguma coisa assim. Boa parte da nossa população era analfabeta, portanto, muito fácil de ser manipulada. E ela se voltou contra isso. Tanto que ela iniciou o trabalho dela, e, aliás, ela ficou nisso a vida toda, ela sempre priorizou a alfabetização e a educação moral. Sempre a alfabetização aliada à educação moral. Sempre trabalhando nisso. Então, ela sofreu muito, com certeza, sofreu bastante. Ô Marcos, ela era solteira, não teve filhos. Na verdade, ela era casada. Era casada? Ela casou com o Francisco Bastos, que foi assim, o braço direito dela. Francisco Bastos trabalhou imensamente com ela. Quando ela desencarnou em 1919, ela estava para inaugurar na cidade do Rio de Janeiro mais uma escola. O Francisco Bastos, depois do enterro, ele viajou para o Rio de Janeiro e fundou a escola, que é o Lar Anália Franco, que existe até hoje. Existe até hoje, no bairro do Rocha, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que eu conheço, já estive lá, uma obra também maravilhosa, muito grande, e que começou amparando também meninas, né? Sempre assim. Tá? Então, o Francisco Bastos também trabalhou muito com ela, e foi, às vezes, normalmente na nossa história é o contrário, né, Watson? Tem sempre uma mulher por trás daquele grande homem. Só que agora nós estamos falando de uma grande mulher que tem por trás um grande homem, que foi o Francisco Bastos. Ô Marcos, e como é que ela se tornou espírita? Porque primeiro ela se interessou pelas crianças negras apartadas de seus pais. E o espiritismo, como é que surgiu? O espiritismo vai surgir na vida dela quando ela muda para São Paulo. Ah, foi São Paulo. Foi São Paulo capital. Na verdade, a Anália Franco, pelos relatos que nós temos, ela era médium. Ela tinha faculdades mediúnicas. Ela sempre tomou muito cuidado com isso, Watson. Durante um bom período da vida dela, ela tentou separar uma coisa da outra, tá? Para não misturar a educação lá nas escolas, todo o trabalho que ela fazia, com o espiritismo, a mediunidade propriamente dita. Lembrando aqui que no início do século XX, o movimento espírita brasileiro era um movimento praticamente mediúnico, né? Ligado muito à mediunidade e assistência social. E o Francisco Bastos, que vai ser o seu esposo, era espírita. E aí, então, através dele, ela acabou, então, se introduzindo no espiritismo,
equilibrando, disciplinando também as suas faculdades mediúnicas. E os dois sempre trabalharam em grupos espíritas, sempre, a vida toda. E eu acredito que ela tenha recebido muitas orientações espirituais para toda a sua obra, os rumos que ela tomou, porque, com certeza, os espíritos muito auxiliaram. Aqui no Rio de Janeiro, quando eu visitei o Lar Anália Franco, a sede principal é um casarão bem antigo, do início do século XX, e quando você entra naquele casarão, principalmente quando você vai para o segundo andar, onde antigamente eram os dormitórios das crianças, aí você sente uma vibração, é uma coisa assim, diferente. Quando em São Paulo eu estive na Associação Feminina, na época, né, ainda existia também o antigo casarão, que já era sede administrativa na época, na década de 70, mas era uma atmosfera diferente. Você sentia que tinha uma coisa diferente, né, que é esse envolvimento espiritual, né, que com certeza ela sempre recebeu. Então, foi a partir do Francisco Bastos, principalmente, que ela então vai ter a ligação com o espiritismo. Marcos, no começo da sua fala, você iniciou relatando a capital de São Paulo com o bairro chamado Anália Franco, né, um bairro de São Paulo, um shopping que hoje tem o seu nome também, e nós temos muitas instituições, principalmente no estado de São Paulo, com o nome dela, né? Eu morei em Mineiros do Tietê, você sabe, que é próximo a São Manuel, onde também existe o Lar Anália Franco. Quer dizer, a gente vê, eu nunca tinha estudado a biografia dela, as notícias que eu tinha eram esparsas, mas não com essa riqueza de detalhes que você está trazendo. E a gente vê que foi uma influência muito expressiva, a ponto de ter um bairro em São Paulo, Anália Franco, Jardim Anália Franco, e ainda essas instituições que levam o seu nome. Ela influenciou bastante, não apenas o movimento espírita, mas influenciou também a educação, e o governo de São Paulo realmente fez uma justa homenagem, porque quando a associação feminina não pôde mais se sustentar, tudo aquilo que, na verdade, era uma fazenda, era uma chácara, né? Quase que uma fazenda. Então, o governo de São Paulo encampou, e como tudo estava vinculado ao nome dela, foi uma justa homenagem, né? Transformar no Jardim Anália Franco, fazer o shopping Anália Franco, foi uma grande homenagem. Algumas instituições que ela criou ainda subsistem. É o caso dessa em São Manuel, aqui do Rio de Janeiro, mas hoje elas são totalmente independentes. Na época, não. Todas elas pertenciam à Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, que foi a grande instituição que ela criou e que passou a reger todas as escolas, tudo o que se fazia. A Anália Franco, foi contemporânea do Eurípides Barçanufo, nosso querido educador e médium lá de Sacramento, em Minas Gerais. Curiosamente, os dois se dedicaram à educação e os dois desencarnaram por causa da gripe espanhola, muito perto um do outro. Eles vieram fazer uma missão que tinha que culminar naquela data, né? Terminou ali. Assim como o Eurípides Barçanufo é considerado um verdadeiro revolucionário lá no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, a Anália Franco foi uma grande revolucionária em termos de educação em São Paulo. Existe um movimento que ficou muito conhecido no final do século XIX, toda a primeira metade do século XX, movimento na educação, que é o chamado movimento das escolas novas, ou movimento escola novista, que teve representantes na Europa como Freinet, Claparede, Montessori, Ferrieri, entre outros grandes educadores, hoje considerados grandes educadores. E no Brasil, nós vamos ter, mas já depois de 1920, aí nós vamos ter, 1920, 1930, aí nós vamos ter o Anísio Teixeira, Lourenço Filho, na sequência vem o Darcy Ribeiro. A Anália Franco foi pioneira, mas na frente de todos eles. Tudo indica que ela não conheceu o movimento das escolas novas que se fazia na Europa.
não há nenhuma correspondência, né, dela com nenhum desses educadores europeus. Então, aparentemente, ela não conhecia o movimento. Mas, ouçam, ela, nas suas escolas, introduziu os grupos de estudo, as oficinas artesanais, banda, uma série de coisas que nem se imaginava, não se pensava na educação brasileira da época, que era aquela educação da salivação. Os alunos sentados, enfileirados nas carteiras, obedecendo ordens rígidas, e o professor lá na frente falando, né, e usando o quadro negro. A educação, basicamente, era essa. E ela não tinha isso nas suas escolas. Sem conhecer, ela talvez tenha conhecido o trabalho de Pestalozzi, que a antecedeu. Pestalozzi manteve o Instituto de Iverdon, na Suíça, no início do século XIX, né, de 1804 a 1824. É possível que ela tenha conhecido o trabalho realizado por Pestalozzi, talvez. E ela fez das suas escolas maternais e outras escolas um verdadeiro Instituto de Iverdon, que é considerado até hoje escola modelo, né, para todos, apesar, né, de estar afastado tanto tempo de nós. Então, pesquisadores, aliás, deixa eu mostrar aqui nessa nossa live aqui uma obra que é muito, não é um livro espírita, tá? Este livro aqui, que tem por nome Anália Franco, A Educadora e Seu Tempo. O livro é da Eliane de Cristo e da Samantha Lodge, que são duas educadoras brasileiras, pesquisadoras, e que escreveram, na verdade, uma monografia sobre a Anália Franco, e a monografia acabou, então, virando o livro. Nessa monografia, elas vasculharam todos os arquivos que elas conseguiram encontrar das escolas, da Associação Feminina e das correspondências da Anália Franco. E elas não conseguiram encontrar em toda essa documentação que a Anália Franco, de fato, tenha estudado Pestalozzi e tenha tido realmente contato com o movimento das escolas novas ali da Europa. Mas ela foi uma escola novista, uma pestalozziana de primeira linha, porque ela tinha pensamentos completamente diferentes da época e ela enxergava a escola, como se dizia também depois, como uma escola ativa, onde as crianças tinham participação junto com os professores. Então, realmente, ela precisa ser estudada, precisa realmente ser conhecida, com certeza. Oh, Marcos, pela sua descrição aí, eu vejo que o IBEM também adota essa ideia da participação das crianças. Sim. Com certeza, sem dúvida alguma, né? O IBEM, né, o nosso Instituto Brasileiro de Educação Moral, hoje, né, usamos a sigla IBEM Educa, surgiu em 1999, depois de um amplo estudo que eu coordenei com uma equipe, primeiramente sobre Pestalozzi, mas como espírita, claro, eu não podia deixar, né, de mergulhar nesse universo dos educadores brasileiros espíritas, como é o caso do Herculano Pires, do Pedro de Camargo e da Anália Franco, porque a Anália Franco logo me chamou a atenção. O primeiro livro que eu li da Anália Franco é um livro do Roque Jacinto, esse querido companheiro, é o livro, deixa eu ver aqui o nome dele mesmo, Anália Franco, O Anjo da Caridade. Foi a primeira biografia que eu li da Anália Franco, e depois vai surgir uma das melhores biografias sobre ela, que é o livro do Eduardo Carvalho Monteiro, a Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Esse título, A Grande Dama da Educação Brasileira, me chamou a atenção na época, e foi quando eu descobri, né, com mais profundidade, a Anália Franco educadora. Então, a fundamentação pedagógica do IBEM Educa tem a ver, sim, com várias coisas da Anália Franco. Muito bem, Marcos. E ela, sendo espírita e voltada à educação, tendo fundado várias escolas, ela deixou livros publicados da sua própria lavra ou não? Bom, a Anália escreveu muito. Escreveu muito. Mas ela escreveu principalmente nos jornais e na revista Algo Materno.
Ela escreveu alguns livros, vamos chamar de livretos, né, opúsculos, voltados principalmente a orientar as mães na educação, e muito material didático, metodológico, de orientação para as professoras. Então, ela escreveu muito, mas não escreveu livros propriamente ditos. Hoje, nós não temos nada dela, nada, a não ser arquivos, né, que nós podemos aí consultar nas instituições e nas bibliotecas públicas daquilo que já pôde ser resgatado. É uma pena, sabe, Orson? Mas ela se dedicou muito à prática. Ela não era uma filósofa, não era uma teorista da educação. Claro que os manuais dela, que ela chamava tudo de manuais, né? Eram manuais práticos. Os manuais, claro, tem muita coisa da época, e que precisariam receber, para serem publicados hoje, precisariam receber muitas notas de rodapé de esclarecimentos. Mas há muito material bastante interessante e que vale a pena, aí, se for possível, conhecer. O Lar Anália Franco de São Manuel, no interior de São Paulo, tem muita coisa, tá? Essas duas pesquisadoras que eu mostrei o livro aqui conseguiram resgatar muita documentação lá em São Manuel, e, se for possível, então, visitar e ter acesso, vai se saber muita coisa dos escritos da própria Anália. Bom, você abriu uma perspectiva aí, Marcos, porque esse é um trabalho a ser feito. Algum pesquisador, algum historiador poderá recuperar esses documentos, adaptá-los ao nosso tempo e publicar isso. É viável, não é mesmo? É material para ser difundido. É claro que é sempre viável, né? Talvez hoje, né, com essa crise econômica, pandemia e tanta coisa passando, talvez não seja viável financeiramente lançar o material de forma impressa, mas o material poderia ser disponibilizado digitalmente através da internet, já que é um material histórico, é um material mais de consulta, para se conhecer melhor o pensamento da Anália Franco. Ainda não temos essa pessoa à frente disso, né? Mas, quem sabe, está lançada a ideia, né? Quem sabe alguém nos ouvindo aqui vai resolver fazer esse resgate dos escritos da nossa Anália Franco. Pois é, quem sabe com esta gravação aqui, com esta live, nós despertemos algumas pessoas interessadas a fazer esse levantamento. Porque quando você diz que existe um manual, ela chamava de manuais, por exemplo, dirigido às mães, isso pode ter muita utilidade atual, Marcos. O desafio da educação, você como educador sabe como nós, os pais, as mães, os pais, passam apertado na educação. É um processo complexo, difícil, né? É verdade, Orson, sem dúvida. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 352, nós aprendemos que é missão dos pais a educação dos filhos. E os pais respondem perante a lei divina sobre o que fizerem com os seus filhos. Então, é missão dos pais. E, ao mesmo tempo, nós sabemos que os pais, na nossa atualidade, realmente estão com enormes dificuldades na educação dos seus filhos, até porque nós temos recebido uma leva muito grande de espíritos rebeldes perante a lei divina, que estão tendo aí a sua última oportunidade reencarnatória aqui na humanidade terrena. Então, isso nós temos o que eu chamo, né, dos filhos desafio. E se você não estiver realmente estruturado dentro do que seja a educação, um pouco de psicologia, não vai ser fácil realmente educar. A Anália Franco já tinha o pensamento voltado a isso. Então, ela escreveu muito, tanto na revista quanto nesses manuais, para ensinar, orientar as mães. Na época, a preocupação era com as mães, porque nós estamos falando aqui do final do século XIX e o início do século XX. E a nossa sociedade era machista. As mães é que cuidavam dos filhos. As mães é que educavam os filhos, cuidavam dos filhos, não eram os homens pais. Então, e as professoras, né, o professorado que estava começando a surgir, era
praticamente formado só de mulheres. Porque os professores homens, eles ficavam só no ensino superior, nas faculdades de Direito, de Medicina, de Engenharia, onde a mulher não entrava. Então, a educação básica, como nós hoje temos a nomenclatura, era essencialmente formada por mulheres. Então, a Anália Franco teve essa preocupação. Eu preciso instruir as mães, eu preciso instruir as professoras. Então, a linguagem dela é muito voltada ao público feminino, bastante mesmo, porque era a sua realidade naquela época. Mas eu tenho certeza, Orson, como você colocou, que há muita coisa, tanto da revista quanto desses manuais, que serviriam perfeitamente para hoje. Bastando nós publicarmos aí com algumas notas de esclarecimento para algumas coisas que são mais de época, mas com certeza, acho que isso iria nos enriquecer bastante. Ô Marcos, ela teve filhos? Não, a Anália não teve filhos. Os grandes missionários, né, Orson? Normalmente não têm filhos. Casam, tem o companheiro, tem a companheira, mas não tem filhos, porque a dedicação é para a obra. Basta nós vermos o próprio Allan Kardec, casado com a nossa querida Baudet, que também não teve filhos. Foi o caso da Anália Franco. Foi casada, viveu sempre com o Francisco Bastos, até o final da vida dela, ela desencarnou com 66 anos, mas ela não teve filhos. Ficou sempre, o tempo todo, focado nesse seu trabalho da educação. Ô Marcos, nós citamos aqui há pouco lá a Anália Franco de São Manuel, onde você disse que as autoras desse documento, desse livro que você mostrou aí, encontraram farto material lá na instituição, que era muito famosa. Eu, desde a minha adolescência, que eu ouço falar do Lar Anália Franco de São Manuel. E ela visitava dessas escolas, ela visitava, fundava, visitava, teve uma influência muito pessoal muito grande nessas. Eu achei muito interessante você dizer que havia associação, era uma espécie de franquia dos nossos dias, né? Naquele tempo ela coordenava essas escolas, seria uma franquia dos nossos dias. E ela visitava pessoalmente essas escolas que ela mesma fundava. Pois é, Orson. Em tempos de estradas de terra, carroças, carruagens e trens, a Anália Franco não parava. Pois é. Ela ficou pessoalmente todas as escolas. E, periodicamente, ela viajava com a banda que ela havia formado com as meninas. Então, ela fazia a viagem com a banda, e a banda ia se apresentando nas diversas cidades, né, até chegar lá na escola, na cidade X, na cidade Y. E a banda, durante muito tempo, foi um vetor de arrecadação financeira. As apresentações, ela fazia apresentações em teatros, praças, então tinha cobrança de ingresso, tudo para sustentar as escolas. Ela viajou muito mesmo, era uma batalhadora. Hoje que nós temos tanta facilidade, né? E hoje, além de podermos viajar com facilidade, nós ainda temos a internet, e ela, como comunicação, ela só tinha o telégrafo e as cartas, nada mais do que isso. Aliás, eu aqui, me permita, Orson, convocar aqui a nova geração para ir no Dr. Google, só para pelo menos saber o que é carta e telégrafo, né? Telegrama, né? Que é daquela época. Né? Então, a Anália Franco não ficou parada lá em São Paulo, capital, e de lá dando ordens, não. Ela viajava, ela fazia questão de ser a fundadora, de estar presente. Todos os anos ela fazia assim, um circuito pelo interior de São Paulo, e lembrando que as escolas extrapolaram São Paulo, porque veio depois a Fundação de Janeiro, teve também algumas escolas em Minas Gerais, então foi um leque muito grande e ela mantinha a presença quase constante. Foi muito expressivo você dizer que foram 77 escolas, é um número muito grande realmente. E, Marco, vou te dizer uma coisa, além dos nossos adolescentes e jovens da atualidade terem que procurar lá no Google o que é uma carta, né? Eu e você, que nos valemos muito das cartas também no nosso tempo de adolescência e juventude, quando não tínhamos e-mail ainda, né? O e-mail surgiu depois. E eu hoje, Marcos, eu não consigo mais escrever uma carta.
Eu não consigo mais pegar a caneta e redigir uma carta, não consigo mais. É mais fácil você vir aqui e digitar, né? Porque escrever carta à mão demora muito mais do que digitar, muito mais. Você tem que preparar cartas. Se você cometer um erro, você tem que começar de novo e depois preparar o envelope, se dirigir ao correio. É todo um trabalho maior, de maior dispêndio de tempo, né? É verdade. Mas eram os meios daquela época, né? Claro que os meios de comunicação evoluíram. Hoje, nós temos essa comunicação instantânea, dos aplicativos de mensagens, começando lá pelo e-mail, né? O e-mail que já está ficando até ultrapassado já nos nossos dias. Tá? Hoje, essas lives, tudo isso que nós estamos fazendo, graças a toda essa tecnologia da informação. Mas, na época, a grande tecnologia da informação era o correio, com as cartas, e era o telegrama. Não, o telefone era quase que inimaginável, não dava. Você não tinha cabos telefônicos expandidos para todos os lugares. Eu tenho um irmão, eu mais velho, e na década de 70, meu irmão foi um dos que trabalhou na antiga Telesp, né, que era a companhia telefônica do estado de São Paulo, e ele foi um dos pioneiros que ficava nas estradas esticando o cabo telefônico. E olha que eu estou falando de 1970. Anália Franco viveu nos idos de 1900. Então, olha a distância enorme. Mas, apesar de ter apenas e tão somente a caneta, o papel, o envelope e o correio, ela fez coisas maravilhosas. E soube usar muito, Orson, a imprensa, jornais. A Anália, inclusive, criou lá em São Paulo, na Associação Feminina, ela criou a tipografia. Lembrando aqui os mais jovens, né? Gráfica era uma coisa, tipografia é outra, né? Com a famosa máquina linotipo. Hoje eu estou mandando todo mundo para o Google, só não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que ir lá pesquisar, né? E ela, então, ela dava muita importância à imprensa. E ela antecedeu a nada mais, nada menos do que a Célestin Freinet, lá na Europa, esse grande educador. O Célestin Freinet criou nas suas escolas, mas isso depois de 1920, ele vai criar nas escolas também a tipografia e os jornais manuais. A Anália Franco já fazia isso. No final do século XIX, ela já fazia isso. Então, ela se correspondia muito publicando anúncios e artigos nos jornais, que iam para o interior do estado, e aí conseguiam fazer também uma comunicação. Então, ela trabalhou muito dentro disso. Que coisa fantástica ver a força de um espírito, né? Numa época muito diferente de hoje, muito diferente sobre todos os aspectos. Como vocês podem ver, que estão nos assistindo agora, eu e Marcos já estamos quase virando peças de museu, porque o mundo fez uma transformação gigantesca, né? Então o tempo passa muito rápido. Ô Marcos, ela fazia palestra espírita também? Bom, não existem muitos registros sobre isso, tá? Mas na capital, sim. Porque ela sempre participou, na verdade, de grupos espíritas familiares. Então, ou seja, pequenos grupos espíritas reunidos na casa desse daqui, tanto para reunião mediúnica como para estudo. Nós estamos falando de uma época em que existiam bem poucas instituições espíritas, né? Centros espíritas realmente abertos. Durante o Segundo Reinado, até o final dele, não era possível abrir centro espírita nos moldes como conhecemos hoje. Isso só foi ficando liberado paulatinamente a partir da República. Então, na verdade, a Anália Franco não chegou a conhecer os centros espíritas como nós conhecemos hoje e como os termos espalhados por aí. Então, ela não era uma palestrante, não consta, né, que ela fizesse assim, palestras, mas ela falou publicamente sobre educação. Isso ela fez várias palestras públicas lá em São Paulo sobre educação. Ô Marcos, e pensando em toda essa atividade desta mulher guerreira, desta mulher lutadora pela educação, por todo esse trabalho que a gente está conversando aqui, a gente percebe que muitos autores, você citou o Roque Jacinto agora de pouco aí,
muitos autores se debruçaram a biografá-la. O próprio Eduardo Carvalho Monteiro também, né? E existem outros autores que também a biografaram, né? Que falam dela. Além do Roque Jacin e do Eduardo Carvalho Monteiro, que fizeram biografias mais extensas, nós temos que citar outros dois aqui. O Paulo Alves Godoy, no seu livro Personagens do Espiritismo, ele também biografa a Anália Franco, e o Zeus Van Tuyl, que naquele livro, lançado pela FEB, Grandes Espíritas do Brasil, ele também dedica um capítulo à Anália Franco. Nessa dedicação de biografar a Anália, uma coisa que chama a atenção aqui é o ano de 1901, porque em 1901 é quando ela vai criar a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. E isso é um marco na história da Anália Franco. O que foi que aconteceu? Ela começou a perceber que precisava de ajuda, porque ela já tinha fundado várias escolas, tinha criado lá a revista Almo das Meninas, manuais, mas estava crescendo de uma tal maneira, tanto que em 1901 ela já estava com 34 escolas. E aí ela viu que ela não estava mais dando conta. Não tinha mais como, né? Responder todas as correspondências, resolver todos os problemas em todas as escolas, não tinha como. Então, ela conseguiu reunir 20 amigas que já trabalhavam com ela ou simpatizavam com o trabalho dela, e com essas 20 companheiras, ela criou essa associação, que tem esse nome mesmo, Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, que foi, então, para aglutinar o trabalho. Então, formou-se uma diretoria, então ela era, que hoje nós vamos chamar aqui de diretora-presidente da associação, o seu esposo, o Francisco Basso, entrou como diretor. Aliás, esse é um capítulo à parte, né? Porque isso não foi bem visto. Porque se é uma associação feminina formada por mulheres, o que esse jovem está fazendo aqui? E ficou um zum de que o Francisco Basso só tinha entrada porque era esposo dela. Ou seja, como se ela tivesse forçado a entrada dele. Mas ela justificou, na época, dizendo assim, não, por que o Francisco tem que fazer parte da diretoria da associação? Porque, de fato, ele é o administrador. É ele que gerencia, por exemplo, toda a parte financeira das escolas. Então, não tem por que ele ficar fora. Tá? Então, nós temos apenas que oficializar isso. Então, depois de alguns debates, as demais acabaram reconhecendo, entendendo a situação, e ele entrou também para a direção. A associação feminina foi muito importante, porque aí o trabalho unificou, se fortaleceu e começou a crescer. Tanto que de 34 escolas, isso em 1901, em 1911, então nós já temos aí 10 anos depois, as 34 escolas já eram 77. Um trabalho assim fenomenal. Aí foi quando ela resolveu, lá em São Paulo, atacar um outro problema social, que era o problema da prostituição feminina, que graçava em São Paulo na época. Então, ela consegue, com a ajuda dos maçons, ela consegue adquirir a Chácara do Rosário, que é hoje lá o Jardim Anália Franco. Era uma antiga chácara, praticamente uma fazenda. Já tinha um casarão ali, ela deu uma reforma no casarão, adaptou, e criou a Casa de Regeneração Dom Romualdo. Dom Romualdo foi um padre católico, muito voltado à beneficência, então ela fez a homenagem a ele. Essa casa recebia apenas e tão somente mulheres abandonadas, mulheres que estavam na vida, como se dizia à época. Então, ela cria essa nova escola e ela, então, leva a sede da Associação Feminina, que funcionava no centro da cidade de São Paulo, e aí ela leva a sede para lá também, lá no hoje Jardim Anália Franco. E começa a funcionar tudo ali naquela chácara. Como era uma chácara, o que é que ela faz? Ela vê que ela precisava fazer oficinas profissionalizantes, porque não adiantava apenas alfabetizar, instruir, cuidar daquelas mulheres, a maioria jovens,
abandonadas e que estavam na prostituição. Elas precisavam ter alguma profissão, poder depois sair dali e exercer, então, como técnicas de enfermagem, como professoras e assim por diante. Então, ela que já trabalhava oficinas junto às crianças nas suas escolas, ela, então, vai criar as oficinas profissionalizantes. O ensino técnico que hoje nós temos, ela foi pioneira nisso. Ela que criou ali na chácara, lá com a associação. Ela se devotou bastante, muito mesmo, a esse trabalho, até que vai surgir, em 1918, a gripe espanhola, né, que graçou pelo mundo todo. Lembrando que a nossa Anália Franco viveu o período da Primeira Guerra Mundial, né, com seus reflexos aqui no Brasil. Quando a gripe espanhola entrou, e isso é interessante conhecer, porque, aliás, gripe espanhola não é porque ela surgiu na Espanha, não. Como o mundo estava em conflagração pela Guerra Mundial, as notícias eram censuradas, mas a Espanha não tinha se envolvido na guerra. Então, as notícias da epidemia começaram a ser publicadas livremente na Espanha. E da Espanha, as notícias, então, correram o mundo. Por isso que ela começou a ser chamada de gripe espanhola. Mas vamos aqui dizer que os espanhóis não têm, na verdade, nada a ver com a gripe, a não ser que eles publicaram, eles informaram o mundo da gripe que estava acontecendo, principalmente nas tropas que estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial. A gripe surge em 1917, atinge violentamente o mundo em 1918, chega no Brasil no final desse ano, e aqui no Brasil nós vamos ter o pior período em 1919. A Anália Franco, já em 1918, o que ela fez lá em São Paulo? Ela pegou as dependências da Associação Beneficente, né, da Associação Feminina, e de algumas escolas, e transformou em hospitais, para cuidar, então, dos doentes. E ela deixa de ser educadora e ela passa a ser enfermeira 24 horas, até ela mesma ser contaminada e vir a desencarnar, então, por causa da gripe espanhola. Por isso que ela é chamada também de a Dama da Caridade. Também é muito conhecida por isso, uma ação extraordinária. E aí tem algumas histórias para contar sobre ela em relação a isso. Ô Marcos, a gente percebe aí, pois, uma índole altamente humanitária, né? Da área da educação à área da saúde, vinculada a uma mulher que lutou pelo direito das crianças, das outras mulheres, recuperando mulheres que se entregavam à prostituição. Nós vemos aí uma índole altamente humanitária, Marcos, que beleza. E pense bem, em 1901, 34 escolas. Hoje, uma empresa teria dificuldade de fundar 34 escolas nos dias atuais, né? As dificuldades hoje são outras, né? Mas naquele tempo a dificuldade era muito maior, porque não tinha a facilidade do transporte, da comunicação. Mas conta umas histórias aí que você disse que tem para contar. A Anália Franco, vamos começar pelo campo da educação, sim, porque ela desafiava, né, os padrões da época. Durante um tempo, ela escondeu que ela era apoiada pela maçonaria, por causa dos preconceitos, né? Mas, pouco a pouco, a imprensa foi descobrindo, né, que boa parte da receita que mantinha as escolas vinha de empresários que eram maçons. Faz parte da maçonaria, inclusive, essa questão do auxílio, né, da ajuda. Sim. A Anália Franco, propriamente dita, ela nunca foi maçônica. O Francisco Bastos foi. Ele se juntou a uma loja maçônica em São Paulo, mas ela não. Mas recebia ajuda. E aí, então, a imprensa, na época, divulgou, né? Como assim a dizer? Ó, tá vendo? Além de trabalhar com crianças negras e ser espírita, portanto, ela está com o demônio, ainda é possível e financiada pelos maçons. Né? Que os maçons eram considerados assim, uma ordem secreta, né? Que poderia derrubar o governo, coisas que se falava na época. A Anália Franco não se abalou, não. Ela foi para os jornais.
ela exigiu direito de resposta. Fez palestra pública para mostrar que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Porque se os maçons a apoiavam, né, se empresários maçons apoiavam e financiavam, e ela aceitava, é porque a sociedade, de uma forma geral, não apoiava. Ora, então, se alguém apoia, então é a ajuda desse alguém. E eles não eram bandidos, não eram criminosos, nada disso. Tá? Então, ela vai a público. Tá? Ela fez polêmicas pelos jornais, escreveu, exigiu de redatores, de chefes de redação que publicassem as cartas dela, e ela tinha respaldo, né? Ela tinha respaldo porque é uma mulher muito vigorosa, com aquele campo imenso de trabalho na educação, e ela calou a imprensa. Ela calou a imprensa, que paulatinamente parou a não falar mais nada, e a imprensa calou. Então, nós temos mais um pioneirismo, porque ela foi pioneira no feminismo, em todo esse movimento feminista. E ela não se dobrou àquela imprensa machista, preconceituosa, muito pelo contrário, ela enfrentou. Quando veio a gripe espanhola, há uma história que é muito contada dentro do movimento espírita, em que ela, ali como enfermeira, que uma senhora lá doente, que estava lá acamada, e ela cuidava dessa senhora, e a senhora era muito ranzinza, mal educada, né? Mas ela com a maior paciência ali, e ela queria falar do evangelho para ela. Mas essa senhora não admitia, não queria saber de nada, não sei o quê. E aí, então, teve um dia lá que aquela senhora, febril, aquela coisa toda, pediu água. A Anália Franco foi lá, pegou a água, levou o copo para ela e deu a água. A água, né? Natural, técnica. A mulher jogou a água para cima da Anália, cuspiu na Anália e diz assim, além de você ser uma péssima enfermeira, ainda vai me servir água quente, tem que servir água gelada. A Anália se limpou, bem tranquila, saiu, foi pegar a água gelada e voltou. Aí a mulher olhou para ela e falou, olha, tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Eu xingo, eu reclamo, eu cuspo em você, e você está aí serena, tranquila. Eu acho que tem alguma coisa a ver com esse livro, com esse negócio que você quer mostrar para mim. Mostra para mim de uma vez por todas. Aí a Anália levava dentro do seu avental, ela levava sempre um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ela puxou o livro, olha, o livro que eu quero mostrar para a senhora é esse aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a mulher, tá, abre isso daí e lê alguma coisa para mim. Pois não. Aí a Anália abriu o livro, leu, e quando terminou de fazer a leitura, a mulher, assombrada, olhou para ela, nossa, por que você não me falou isso antes? Por que você não me leu isso antes? E a Anália, naquela tranquilidade, com aquela bondade, bem, eu tentei, né? Mas pelo menos agora foi possível. Gostou? Ai, eu quero esse livro. E ela deu o livro para a mulher. Então, está aí mostrando a outra faceta da Anália, né? Que é essa faceta da bondade, da tranquilidade, daquela mulher ligada com Jesus e nos ensinos do Evangelho. Que bonito ouvir uma história dessa, viu, Marcos? Eu acho que sensibiliza aqui os nossos telespectadores. Felizmente, você nos trouxe essa história para contar e deixar registrado aqui. Anália Franco, a dama da educação, a dama da caridade. Que bonito, Marcos, ouvir tudo isso. Marcos, nós estamos por encerrar. O que você gostaria de dizer aos nossos telespectadores neste final de nossa conversa, para deixar registrado aqui esta história, esta biografia, esse registro de uma grande dama pioneira no feminismo também, na libertação do machismo? Quer dizer, mulher de valor. Me lembra muito a Amália Domingos Soler também, no final daqueles tempos sombrios, né? E foram contemporâneas também. Então, Marcos, o que você diria aos nossos telespectadores? Que conheçam a Anália Franco e procurem na literatura espírita as biografias sobre ela, e que nós espíritas falar ao mundo, ao nosso Brasil, sobre essa pioneira da educação, como o nosso Eduardo Carvalho Monteiro muito bem chamou, essa grande dama da educação brasileira, porque nós não estamos falando apenas de uma mulher espírita
com uma grande obra beneficente de caridade. Nós estamos falando de uma mulher pioneira da educação brasileira e mundial, que antecedeu vários movimentos educacionais que hoje nós temos. E que não esqueçamos, nos nossos eventos, de homenagear essa nossa querida Anália Franco. Que bonito. Muito obrigado, Marcos de Mário. Mais uma entrevista que deixamos para você e pedimos a você que clique no joinha aí do YouTube para que o YouTube destaque esse vídeo, compartilhe com seus amigos, professores, educadores, mães, pais, que aí está um exemplo de pioneirismo, de índole humanitária que tanto precisamos. Muito obrigado a você, muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço, Orson. Um grande abraço. Nós queremos anunciar aos amigos a presença do nosso Marcos de Mário, nosso entrevistado desta noite, para a segunda edição do ENEPAS, que ocorre em Promissão, nos dias 3, 4 e 6 de junho próximos. O ENEPAS é o Encontro de Educação e Paz, e terá a presença de vários educadores. No dia 4, aliás, sexta-feira, a presença de Marcos de Mário e Ayrton Parra, com o tema Educação do Ser Integral, proposta para a paz. A transmissão será gratuita pelo canal de YouTube do IESE, Instituto de Educação do Ser Integral. Ficam convidados, procurem lá no canal do YouTube IESE, Instituto de Educação Ser Integral. É desta forma que você vai pesquisar, canal do YouTube IESE, com S, Instituto de Educação Ser Integral, para ver a programação de todo o evento que vai acontecer durante 3 dias em Promissão, o Encontro de Educação e Paz. Entre os palestrantes também está a nossa Amanda Parra, a Nice e o Zé Antônio da Cruz. E mais uma pessoa aqui que eu não estou conseguindo ver o nome, me perdoem, mas eu não estou conseguindo ler aqui. Então, são exemplos voltados para a educação, que nós queremos convidar vocês para terem acesso lá no canal de YouTube do IESE. A gente fica muito feliz com essa oportunidade desta noite. Queremos agradecer a todos vocês, agradecer ao Marcos, agradecer ao Ayrton Parra, que esteve conosco aqui durante a transmissão, a nossa querida Nice, pela promoção do evento, que se consolidou em Promissão para a alegria de todos nós. Um grande abraço a todos, muito boa noite e até a próxima semana. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual, que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.